Mas eu tenho certeza que um dia eles vão acordar. Um dia eles vão acordar e vão perceber que o ser humano ele vale mais do que qualquer ato político, religioso, judiciário, seja lá qual for. Um dia eu acredito que a noiva do Cordeiro vai acordar. E eles vão ir em confronto com toda essa mentira, com todo esse engano. E eu quero ratificar mais ainda aqui. É para fazer a Operação Lava Jato? É para ser contra a corrupção? Não é, irmãos? Não é para ser contra o engano, contra a mentira e contra a corrupção? Que isso seja feito com todos os partidos políticos dentro do Brasil. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estava falando no programa passado que havia sim, que havia corrupção em todo o gênero humano. Por isso que Deus pegou e falou para Noé, que é a mesma história da epopeia de Gilgamesh e é a mesma história da Atlântida e da Lemúria perdida, que por causa da corrupção foi destruído o ser humano todo. E nós estamos caminhando para esse rumo aí de novo. Toda a terra vai passar por um período de purificação. Quem tiver envolvido com a corrupção, quem tiver envolvido com o engano, com a mentira, com o roubo, com o homicídio, seja lá qual for, todas essas coisas, infelizmente, vai perecer. E todos aqueles também que apoiam vão perecer. E todos aqueles que olham e ficam calados vão perecer. Porque quem cala consente, quem cala é porque está de acordo com aquilo que está acontecendo. Por isso que os cristãos são denominados de protestantes, porque sempre protestaram contra as mentiras e contra os enganos. Então, está mais do que na hora de acordar e de despertar por amor ao ser humano, por amor ao homem, por amor àquela família que está passando necessidade por causa desses atos corruptos de todos esses anos, não é de 12 anos para cá não é de 18 ou 12 anos para cá não se engane não, isso aí já faz tempo que acontece, tá? E eu não vou nem muito longe, tá? Existe várias igrejas que ganharam dinheiro de todo esse lamaçal de corrupção, sem medo de errar. Não é todas não, mas muitas ganharam. O próprio sistema romano aí, se você for prestar atenção aí, aparece fotos, aparece relatos e dados do próprio Hitler agradecendo o Papa da época pelo apoio que ele deu no massacre aos judeus. Estou falando de corrupção. Corrupção da palavra também. Você sabia que o Hitler, ele tomava aqueles atos, aquelas atitudes dele, todas pautadas dentro da Bíblia? Ele falava que tudo que ele fazia tinha base bíblica? Você sabia que o Hitler era crente? Você sabia, meu irmão, que o Hitler era crente? O Hitler era crente. Ele ia na igreja e tudo. Você não sabia disso? O Hitler era crente. Pesquise a história dele que você vai ver. Só para você ver como que é a corrupção do homem. Como que o homem é tão corrupto e se junta ao poder para poder destruir o seu próprio irmão. Se junta para poder destruir a sua imagem e semelhança. E o pior ainda é quando vê essa destruição acontecendo em larga escala, se cala, se omite e fica no silêncio. E não fala nada e não faz nada. Sabe por quê? Porque é melhor orar do que agir, né? É melhor ficar no silêncio dentro do meu quarto, né? Em silêncio, fecho a minha porta, né? E vou para dentro do meu quarto. Enquanto que centenas de pessoas estão passando necessidade por causa dessa corrupção, por causa de todo esse lamaçal que se arrasta dentro do Brasil desde quando ele foi descoberto. É por causa disso. Agora cabe a essa geração tentar mudar essa história. Não com socos, pontapés, pedras, seja lá qual for o tipo de objeto que é usado para depedrar os patrimônios públicos. Não assim. Mas uma geração que tem coragem, uma geração que tem um intelectual desenvolvido, uma geração que realmente não seja uma geração psicopática, sem sentimento nenhum pelo próximo,
sem amor e sem compaixão nenhuma pelo próximo, que vê ele morrendo às traças, que vê ele passando necessidade, e tudo isso acontece por causa desse sistema corrupto que se instalou dentro do nosso país há séculos atrás, e ninguém faz nada para poder acabar com tudo isso, porque a maioria é conivente. E hoje eu queria falar aqui no programa que eu acredito no Criador Eterno, acredito no Messias que morreu na estaca de execução naquele grande dia para me salvar de toda a corrupção, de todo engano, de toda mentira. Eu acredito nele, e hoje eu declaro, eu sou contra todo engano, toda mentira, toda corrupção, em todos os níveis, em todas as esferas, seja política, religiosa, judiciária, seja qual for. Eu sou contra. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de declarar isso, seja aqui nos estúdios da rádio, seja aqui na página Verdade que Estava Oculta, seja fora desse ambiente aqui, seja na sala de aula lá na Uni, fazendo filosofia junto com os meus colegas, eu sempre irei denunciar e sempre falarei que toda corrupção e que toda covardia e todo ser humano que se cala diante dela deve ser denunciados, devem ser expostos diante da sociedade, para que a sociedade saiba que existem os corruptos, que existem os seus apoiadores e que existem os covardes que não fazem nada para que mude a situação. Temos que mudar a situação do nosso país, e eu estou falando que é de algo atual. Temos que mudar a situação do nosso país, temos que voltar atrás e investigar toda essa presidência que já voltou, toda essa presidência que já passou, quer dizer, pelo nosso governo, e temos que ir de forma bem profunda, protestar de forma social e intelectual, com caráter, com pudor e com ética, contra o engano, a mentira, o roubo e a corrupção. Porque cabe a nós mudar o cenário do nosso país, para que o nosso país tenha um futuro melhor e para que as nossas famílias tenham um futuro melhor. Ah, Bruno, mas nós não somos daqui, nós vamos para o céu. Ei, leia a Bíblia direito, que você, não, além de não estar sabendo o que está falando, ainda está sendo enganado. Ninguém vai para o céu, não. Todo mundo vai se encontrar nos ares, e a Jerusalém vai descer e vai todo mundo morar na terra. Irmão, me dá uma base bíblica, Bruno, onde tem um protesto. Uma vez um pastor me perguntou isso. Eu falei, a Bíblia toda é um protesto, só você que não prestou atenção. Mas eu vou falar para você o protesto. João Batista, quando estava no deserto, ele estava pregando. E o que ele falava para o rei? Quem é que Batista estava afrontando? Quem que ele estava falando que era pecado, o que ele estava fazendo? Para o rei. Para o próprio rei, ele estava falando, rei, fica sabendo que é pecado o que tu está fazendo. Ele estava falando para quem? Para a liderança. Não era para a liderança que ele estava falando, olha, rei, fica sabendo que o que você está fazendo é pecado. João Batista denunciava. Foi o primeiro mártir do Novo Testamento. Não foi Estevão, não. Foi João Batista, tá? Lê a Bíblia direito, que não foi Estevão o primeiro mártir. Foi João Batista que teve foi decapitado, porque ele começou a falar que era pecado o que o rei estava fazendo. Ele se levantou contra a liderança, e por causa disso ele foi decapitado, Ele se levantou contra o rei, porque o rei estava errado. Tome isso como exemplo, e eu espero que você pelo menos consiga dormir no seu travesseiro, tá? Beijão, vamos pra música.